Revelado, milionário emocionado assiste faxineira transformando a vida de seu filho mudo. Aquela manhã foi diferente na luxuosa casa de Hugo. Ele, um milionário solitário de São Paulo, olhava pela janela, sua mente distante. O brilho das torres de vidro refletia sua vida cheia de posses, mas, no fundo, um abismo de solidão o consumia. Seu filho, Felipe, um garoto mudo, lutava todos os dias em silêncio. O eco da ausência do diálogo feria o coração de Hugo, que se via impotente. Era em meio a esse vazio que Clara, a nova faxineira, entrou em cena. Clara não era apenas uma faxineira, ela era um turbilhão de sonhos. Vinda de uma comunidade carente, sua ética de trabalho e sua energia contagiante rapidamente transformaram a atmosfera daquela casa. Desde o primeiro dia, ela olhou para Felipe com mais do que compaixão. Sentou-se ao seu lado, seus olhos brilhando, e propôs brincadeiras que estimulavam a criatividade e a expressão. Hugo observava, perplexo, enquanto Clara interagia com o filho de uma forma que ele nunca conseguirá. Havia algo mágico na forma como Clara enxergava Felipe. Era como se ela visse a alma do menino e não apenas seu silêncio. Olha só, Felipe. Vamos brincar com essas cores, dizia Clara, enquanto o garoto começava a tocar as tintas e a se soltar. O coração de Hugo disparava enquanto ele presenciava o brilho nos olhos do filho, um brilho que há muito tempo não via. Algo tão simples como uma folha em branco transformou-se em um espaço de possibilidades, um lugar onde o amor e a criatividade poderiam florescer. Clara trouxe luz ao escuro que habitava em volta de Felipe, e a casa, antes silenciosa, começou a ressoar com risadas e novos sons. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, mas nem tudo era tão simples. Hugo, consumido pelo orgulho, começou a sentir ciúmes da relação que se formava entre Clara e Felipe. O que essa faxineira está fazendo na minha casa? Pensou. Ele tentava interromper aquela troca pura, questionando a qualificação de Clara para influenciar a vida do filho. Mas quando viu Felipe rir pela primeira vez com Clara, uma parte de seu coração se partiu. O amor que ele não conseguiu oferecer começava a se manifestar ali, nas mãos dela. Em uma apresentação na escola, Hugo foi obrigado a encarar seus medos mais profundos. No auditório lotado, os olhos curiosos das outras mães e pais estavam fixos em Felipe. Ele, agora confiante, começou a expressar seus sentimentos através de desenhos e palavras que Clara o ajudara a articular. O aplauso ecoou, mas para Hugo, cada bateria de palmas era um tapa na cara da sua inatividade. O que realmente importava? As paredes de sua mansão ou o calor de uma conexão genuína? Hugo se viu no centro desse furacão emocional, cercado por suas próprias falhas e o desejo avassalador de mudar. Clara não era apenas uma faxineira, ela era a chave que desbloqueou uma nova vida para Felipe e, quem sabe, para ele mesmo. Agora, a pergunta que ficava no ar era: Hugo conseguiria pôr de lado seu orgulho? Poderia abrir seu coração e aceitar Clara como parte de sua jornada? O futuro, com suas incertezas, pairava na atmosfera carregada de emoção e esperança, enquanto o silêncio do passado ainda ecoava na sala. A noite caiu sobre São Paulo, e a mansão de Hugo, com suas luzes brilhantes, parecia uma fortaleza. Mas por dentro, o clima era tenso. Hugo caminhava de um lado para o outro. Ele tinha uma decisão a tomar, e o peso dela o paralisava. Olhando pela janela, viu Clara e Felipe brincando no jardim, a lua refletindo na água da piscina ao lado. As risadas deles vibravam como música na brisa fresca, e Hugo sentiu um nó se formar em sua garganta. A verdade era que, a cada dia, Clara se tornava parte daquela casa. Mas o que mais o incomodava era perceber que ela também ocupava um lugar imenso no coração do filho. Ele se lembrava de como Felipe olhava para Clara, com admiração e respeito, como se ela fosse uma figura mágica que, de repente, fizera o menino acreditar em si mesmo.
Enquanto isso, Hugo lutava contra os próprios demônios. Seu passado perseguia, uma sombra constante. Ele havia se afastado de Felipe, achando que riqueza era tudo o que precisava oferecer. Por que não consigo fazer isso? Ele se perguntava. A relação deles era baseada em ouro e silêncio, e Clara parecia fazer florir algo incrível do solo seco que ele deixará para trás. A ideia de abrir seu coração, expor sua fragilidade, parecia mais fácil do que encarar a verdade que sempre evitara: ele era um pai ausente. Naquela mesma noite, Clara entrou na sala, trazendo o cheiro de café fresco. Ela estava radiante, um brilho que fazia as paredes parecerem menos frias. Hugo, Felipe fez um desenho incrível hoje! Exclamou, seus olhos brilhando de entusiasmo. Ele sentiu um aperto no peito ao ouvir orgulho na voz dela. Mas o orgulho estava acompanhado de insegurança. Ele sabia como ela se importava com seu filho, mas o que isso significava para ele? Felipe entrou logo atrás, segurando seu desenho com as duas mãos, um sorriso largo iluminando seu rosto. Ele se aproximou de Hugo, com a inocência de uma criança que não entendia o impasse entre os adultos. Papá! Ele disse, os olhos esperançosos. O garoto mostrava uma mistura de alegria e expectativa. Hugo olhou para o desenho, uma representação cheia de cores do jardim, com Clara e ele no centro. Uma obra de arte que falava mais sobre amor e aceitação do que palavras jamais poderiam. É lindo, filho, Hugo disse, sua voz falhando levemente. Ele percebia as lágrimas se formando em seus olhos, mas, ao invés de se envergonhar, sentiu um impulso de se entregar à emoção. O que era a vida dele sem esse tipo de conexão? O que ele estava realmente protegendo? Clara, percebendo a transformação, sorriu suavemente, como se soubesse que, naquele momento, uma mudança estava prestes a acontecer. Hugo, eu só quero ajudar. E Felipe é... Ela hesitou por um instante, buscando as palavras, ele é tão especial. Merece tudo isso. As palavras de Clara penetraram em sua alma como um feixe de luz em uma sala escura. O orgulho, que antes o bloqueava, começava a se dissipar, dando espaço à dúvida. E se eu me permitisse sentir? E se eu deixasse Clara entrar um pouco mais em minha vida? Hugo olhou de volta para Felipe, que aguardava ansioso por uma reação. Ele viu um futuro possível, um futuro onde pai e filho pudessem se conectar plenamente. Mas a insegurança ainda pairava sobre ele, como uma nuvem pesada. Estaria ele pronto para dar o passo que podia mudar tudo? A pergunta permanecia no ar, enquanto o toque sutil de Clara se aproximava de Hugo, como se ela sentisse que a mudança estava prestes a acontecer. E nesse instante, ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma, mas o que ele não esperava era que, no dia seguinte, algo ainda mais impactante o faria confrontar não apenas seus medos, mas também as verdades sobre seu passado. Hugo acordou com a luz da manhã filtrando-se pelas cortinas. O dia prometia ser quente, como tantos outros em São Paulo, mas ele sentia um frio na barriga, uma ansiedade pulsando nas veias. Ele não conseguia tirar da cabeça a conversa da noite anterior. As palavras de Clara, o sorriso de Felipe, tudo parecia um prego na sua consciência. Não havia mais como ignorar suas escolhas. Ao descer as escadas, um aroma familiar de pão tostado e frutas frescas preenchia o ar. Clara estava na cozinha, cantando uma música suave, quase como uma boa amiga que acaba de chegar. Ela virou-se e sorriu ao vê-lo. Bom dia, Hugo. Felipe está tão animado para a aula de artes hoje. O coração dele apertou ao ouvir isso. O que ele fizera para merecer Clara em sua vida? A ideia de que um dia pudesse abrir seu coração a ela o fazia tremer, mas também o inspirava. Mãe, mãe! A voz de Felipe ecoou pelo corredor. O garoto surgiu, com os cabelos desgrenhados e uma expressão radiante, segurando uma folha em branco. Olha! Eu quero fazer um novo desenho. O entusiasmo dele era contagiante, e Hugo não pôde evitar um sorriso. Uau! O que você vai desenhar, campeão? Questionou, tentando disfarçar a emoção crescente. Felipe hesitou um momento, claramente pensando antes de responder. Vou desenhar uma família, nós três. Sua alegria era transparente, e isso fez o peito de Hugo apertar como se uma corrente de amor o atacasse.
Mas havia uma sombra de dúvida pairando. O que poderia dar errado com essa simples ilustração? Uma família, isso é lindo! Disse Clara, agachando-se para olhar nos olhos do garoto. Vai ser mágico, amor. Enquanto Felipe se dedicava a criar a sua obra-prima, Hugo pegou o celular. Um impulso súbito levou-o a abrir uma mensagem de um amigo do passado. O nome de Ricardo veio à mente, um dos poucos que souberam sobre os erros que ele cometera no passado. O conteúdo do texto ecoou em seu cérebro, trazendo à tona memórias de uma vida que ele há muito tentava enterrar. Vamos falar? Você precisa entender que o passado nunca fica totalmente atrás. Ele simplesmente se esconde até o momento certo. Hugo se virou, quase como se o amigo estivesse ali. A lembrança do que significava aquele afastamento se tornou dolorosa. Ele percebia agora que, ao evitar seus próprios fantasmas, estava condenando seu filho e Clara a um futuro incerto. Clara, ele começou, hesitante. Mas o telefone vibrou em suas mãos, interrompendo o momento. Com um olhar preocupado, Clara olhou para ele, criando uma conexão que parecia magnética. Estamos juntos, Hugo. Se precisar conversar, eu estou aqui, ela disse, a voz suave, tornando-se um abrigo seguro em meio à tempestade interna que ele enfrentava. Nesse instante, o futuro parecia pender na balança. Ele poderia finalmente abandonar o orgulho e permitir que Clara o ajudasse a reescrever sua história? Olhando para Felipe, que se concentrava em cada traço do desenho, Hugo se sentiu mais forte. Ele percebeu que não estava apenas lutando por si mesmo, mas por uma nova vida para seu filho. Amanhã avançava, e a ideia de se abrir para Clara se tornava irresistível. As paletes de cores na mesa eram mais do que tintas e papéis, elas eram oportunidades. Com a coragem surgindo, ele tomou uma decisão e, antes que pudesse pensar duas vezes, começou a falar. Clara, eu gostaria de. Nesse momento, a campainha tocou abruptamente, quebrando a intimidade da conversa. Hugo congelou, sentindo o coração acelerar. Quem poderia estar ali? O som do instante tinha algo de ominoso, como se um segredo antigo estivesse prestes a ser revelado. E quando ele viu quem estava à porta, soube que seu mundo nunca mais seria o mesmo. Hugo hesitou, a mão parada no ar, como se tentando decifrar um enigma. A porta se abriu lentamente, revelando a silhueta de um homem que trazia consigo um passado que ele pensava ter deixado para trás. Era Ricardo. O rosto conhecido, mas com um ar sério e cansado. A expressão implacável de quem não apenas estava de volta, mas também trouxe consigo a tempestade que ele temia. Oi, Hugo. A voz de Ricardo soou como um sussurro, porém impactante. O tom era familiar, mas havia uma pontada de algo mais pesado, algo que exigia uma resposta imediata. Hugo sentiu um frio na espinha. Ele não estava preparado para isso. O que Ricardo queria? Por que agora? O que ele poderia ter a dizer que ele não soubesse? E, mais importante, como isso afetaria Clara e Felipe? Ricardo, o que você está fazendo aqui? A pergunta saiu abrupta, mas ele não conseguia esconder o nervosismo que o dominava. Clara, percebendo a tensão na sala, manteve-se em silêncio, com a expressão entre preocupada e curiosa. Eu preciso falar com você sobre o passado, sobre o que aconteceu, Ricardo disse, olhando de Hugo para Clara, e depois para Felipe, que estava absorto em seu desenho, inocente ao que se desenrolava ao seu redor. Não é um bom momento, Ricardo. Eu estou ocupado. Hugo tentou afastar o amigo, mas as palavras pareceram vazias. O peso das lembranças o atravessava como uma lâmina afiada. Eu sei, mas é importante. Eu não vim aqui para te atormentar. Você precisa entender que aquelas coisas que você deixou para trás ainda estão ativas na sua vida, na vida do Felipe. Ricardo insistiu, o olhar firme. As palavras reverberavam como um eco doloroso. O que você quer dizer com isso? Perguntou Hugo, forçando-se a manter a voz firme. O que mais ele poderia ter feito que não tenha percebido? Diz respeito a uma certa decisão sua que impactou todos nós e que, por sua vez, pode afetar a vida do Felipe de maneiras que você nem imagina. É sobre o pai dele e a herança que foi deixada, Ricardo disse, fazendo uma pausa drástica. Hugo sentiu o estômago revirar. Herança?
Isso não poderia ser bom. Clara, percebendo que a conversa se tornará infinitamente mais carregada, mudou de posição, avançando em direção a Hugo, como se quisesse protegê-lo, ou talvez para que ele não enfrentasse isso sozinho. Hugo, o que está acontecendo? Ela sussurrou, a preocupação na voz. Como cliques de uma máquina fotográfica, flashes do passado invadiram a mente de Hugo. Ele revivia momentos de escolhas erradas, noites de confissão e mágoa. Mas ao mesmo tempo, uma nova determinação começava a florescer dentro dele. Ele não podia deixar que o passado dominasse suas vidas novamente. Era hora de enfrentar as verdades obscuras. Ricardo, se você tem algo a dizer, diga agora. Com um olhar firme, Hugo se preparou para ouvir o que seu amigo tinha a revelar, enquanto o mundo à sua volta parecia se desmoronar. O desenho de Felipe, a alegria das manhãs, tudo aquilo poderia ser ameaçado e ele precisava saber a verdade. O silêncio se estendeu, pesado, até que Ricardo olhou diretamente nos olhos de Hugo. A família que você está tentando construir pode depender daquilo que você escondeu lá atrás. O que você não quer que o Felipe saiba? Hugo sentiu um frio intenso. A sala pareceu girar por um momento, como se o chão estivesse se movendo sob ele. E, enquanto Clara segurava sua mão, ele se perguntou se estava realmente preparado para ouvir o que estava por vir. O que mais poderia ser revelado? E a vida que havia construído, poderia desmoronar em um instante? Eu tenho uma pergunta muito importante, começava Ricardo, e nesse instante, o coração de Hugo batia descompassado, ciente de que a resposta poderia mudar tudo para sempre. Hugo prendeu a respiração, enquanto a expectativa carregava o clima na sala. O olhar intenso de Ricardo penetrava em seu ser, como se buscasse declarar um segredo que poderia comprometer tudo o que havia construído. Clara, ao seu lado, parecia pulsar a mesma energia de expectativa misturada com medo. Qual é a pergunta, Ricardo? Ele mal podia ouvir sua própria voz, tão fragilizado estava. A única coisa que preenchia sua mente era a imagem de Felipe, solene e feliz, desenhando a mesa. O pequeno não tinha culpa nenhuma nas escolhas que Hugo fez no passado. Você sabe quem é o verdadeiro pai do Felipe? Ricardo perguntou, e essas palavras ressoaram como um disparo. O tempo pareceu congelar. O sorriso inocente de Felipe se desvanecia lentamente em sua mente, substituído pela dura realidade que o amigo estava prestes a desvelar. Hugo tentou amaldiçoar o passado, mas a verdade o cercava. O que você está dizendo? A voz dele falhou, e ele olhou de soslaio para Clara, que estava pálida, a expressão entre choque e incredulidade. Você nunca contou a verdade, não é? Felipe não é apenas seu filho. Ele é o meu filho também. A confissão de Ricardo foi como uma bomba de efeito retardado e Hugo sentiu o chão tremer sob seus pés. Os laços que ele pensou ter cortado, de repente, estavam de volta, mais fortes e mais numa posição ameaçadora do que nunca. Clara, agora com os olhos arregalados, soltou a mão de Hugo lentamente. A dor que a envolvia era palpável. Hugo se viu preso entre um turbilhão de emoções, raiva, desespero e a constante necessidade de proteger seu filho. Ele se virou para Clara, mas as palavras ainda não encontravam seu lugar. Não, não. Isso não pode ser verdade. Ele precisava gritar, precisava que Ricardo recuasse. Ele queria que tudo aquilo fosse uma mentira, uma ilusão, mas seu coração batia desenfreado, implorando por uma solução. Eu tenho provas, Hugo. Documentos que mostram que eu sou o pai biológico dele. É por isso que não pude mais ficar longe. Meu filho precisa de mim. E você? Precisa decidir o que quer fazer com essa realidade, Ricardo disse, a voz mais firme agora, mas ainda conscia do peso que carregava, da fraqueza que sempre o encalhou. As palavras ressoaram pela sala, e um silêncio sepulcral se instaurou, cortando sua respiração como uma faca. Hugo olhava para Clara, que agora estava em um estado de choque total. A mente dela parecia estar processando a informação, e ele soube que aquele era um momento crucial. Felipe não pode saber disso não ainda, murmurou Clara, quase como uma súplica, enquanto a mão dela buscava instintivamente a de Hugo novamente. Ele não sabia o que fazer, para qual direção seguir. Eu vou te ajudar a cuidar dele de qualquer forma. Todo esse tempo eu estive longe,
mas eu não posso ficar fora da vida do Felipe. Se você não me deixar entrar, você pode estar, de algum jeito, colocando a vida do seu filho em perigo. Eu não estou aqui para ameaçar você, e sim para esclarecer tudo, Ricardo insistiu, com sinceridade nos olhos. Uma iteração de emoções começou a borbulhar. Angústia e raiva se entrelaçavam com um profundo medo do abandono. Ele não só temia perder seu filho, mas também a única família que havia conseguido construir depois de tanto sofrimento. Eu preciso de tempo para pensar. A frase escapou de Hugo, como uma confessionário de fraqueza. Isso não era só sobre ele, e muito menos sobre Ricardo. Era sobre Felipe. O próprio futuro do garoto dependia das decisões que eles tomassem agora. Enquanto a conversa se desenrolava, ainda havia algo em Hugo que o encorajava a se levantar e lutar. Mas como ele poderia enfrentar uma tempestade quando nem sequer se recompôs de uma anterior? A expectativa no ar transbordava em promessas não cumpridas. Se a vida lhe havia dado uma segunda chance, ele precisava agarrá-la com todas as forças, se não pelo próprio bem, pelo bem do seu filho. Mas a questão que assombrava como uma sombra em sua mente ainda permanecia: ele conseguiria trilhar novamente esse caminho? O olhar de Ricardo fixo em Hugo era um lembrete envolvente do desafio à frente. Ugando olhou o amigo, e aquela pergunta ecoou em seus pensamentos: até onde ele iria para proteger a vida do filho, mesmo que isso significasse enfrentar os fantasmas do passado de frente? E quando Hugo finalmente tomar uma decisão, a verdade será capaz de mudar o destino de suas vidas para sempre? O silêncio na sala era quase palpável. O ar estava pesado, carregado de emoções não ditas, e a tensão tornava cada segundo interminável. Hugo, após ouvir revelações tão devastadoras, estava paralisado, a mente uma tempestade de pensamentos e sentimentos conflitantes. Ele olhou para Clara, que parecia desabando aos poucos, como se o peso da verdade fosse um fardo insuportável. Precisamos conversar, Hugo. Não podemos deixar isso assim, não agora. Clara finalmente quebrou o silêncio, mas a sua voz soava distante, como se estivesse falando de um lugar fora daquela sala. Ela buscou a mão de Hugo novamente, mas ele estava absorto na confusão que assolava seu coração. Eu só não consigo acreditar que você manteve isso escondido de mim, Clara, ele disse, com a voz trêmula, uma menção ao passado que agora ameaçava afundar seu presente. Como você pôde ou não pude? Eu fiz o que era melhor para o Felipe. Para nós. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto dela, uma mistura de raiva e dor. Você não entende, Hugo. Quando tudo aconteceu, eu tinha medo. Medo que nosso filho não fosse aceito. Medo de perder você também. A cada palavra, Hugo sentia uma mistura de culpabilidade e mágoa. Ele queria confortá-la, mas seu próprio mundo estava desmoronando, e o que mais doía era perceber que havia segredos entre eles que poderiam ter mudado tudo. Eles nunca foram completamente honestos um com o outro, e agora a verdade do passado estava transbordando, ameaçando engoli-los. Ricardo, que até então se mantinha calado, interferiu: eu não estou aqui para causar problemas. Eu quero ser parte da vida de Felipe. É claro que ele é seu filho, Hugo. Mas eu também sou parte dessa história, e não posso continuar afastado. E você acha que eu deixarei isso acontecer? Hugo disparou, o coração acelerado e os punhos cerrados. Você não pode simplesmente chegar e agir como se tudo estivesse bem. Felipe é a minha vida. Um silêncio coletivo envolveu o trio. Olhos marejados se fixaram um no outro, os sentimentos borbulhando como um vulcão prestes a entrar em erupção. Hugo se sentia em uma balança emocional, e o que mais lhe doía era a possibilidade de perder seu filho, a única estabilidade que havia encontrado. Eu não quero que você sofra, e muito menos Felipe, Clara disse, com uma fragilidade que mal escondia a força dela. Mas precisamos tomar uma decisão juntos. O que será melhor para ele? As palavras de Clara o alcançaram como um raio de luz em meio à escuridão. Hugo fechou os olhos, imaginando Felipe rindo, desenhando e sonhando. Essa criança inocente que não merecia ser puxada para a tempestade de adultos que não souberam gerir seus próprios sentimentos. Ele respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão que o cercava. Certo. Então vamos, pelo bem do Felipe,
ele disse, finalmente, abrindo os olhos para encarar Ricardo. Mas vamos ser transparentes. Eu não posso deixar que isso acabe com a nossa família. Nesse momento, Ricardo assentiu, reconhecendo o esforço de Hugo. Mas uma preocupação persistia em sua mente. E se o pequeno Felipe soubesse da verdade, antes que estivessem prontos? Unir essas duas famílias poderia ser mais complicado do que havia imaginado. Uma nova tensão pairou no ar. Como manter a inocência de Felipe intacta diante de um futuro incerto? O telefone de Clara vibrou na mesa, interrompendo o silêncio, e ela o pegou, ainda com expressão vulnerável. O rosto dela se contraiu em preocupação enquanto lia a mensagem. Hugo sentia que um novo vem à tona, uma sombra ainda não descoberta, e a pergunta que ecoou dentro dele começava a se solidificar. O que será que vinha agora? O olhar aflito de Clara ao ler a mensagem prometia mais revelações, e ele sabia que, qualquer que fosse, o impacto poderia ser ainda mais devastador. Seria o peso dos segredos novamente pesado demais para suportar? Clara levantou rapidamente os olhos do telefone. A expressão que antes era de desespero agora refletia um misto de medo e incerteza. A mensagem pulsava entre elas, como um aviso de tempestade que se aproximava. Hugo sentiu um nó se formar em seu estômago. O que poderia ser tão urgente? O que aconteceu? Ele perguntou, a voz carregada de ansiedade. É do hospital, Clara gaguejou, as palavras escapando de seus lábios como se estivessem presas há muito tempo. É sobre o Felipe. Hugo sentiu o coração disparar. Ele queria acreditar que não se tratava de nada grave, mas a expressão de Clara dizia o contrário. A sala estava agora imersa em uma tensão eletricamente carregada. Hugo estava prestes a cruzar limites que nunca pensou que veria. Por favor, fala logo! Gritou, a frustração quebrando a delicadeza do momento. Ele precisa de uma cirurgia, Clara disse, a voz quase inaudível. Foi detectado um problema na audição dele. E precisamos agir rápido que? A realidade soou como um soco no estômago de Hugo. Uma cirurgia? Mas ele está bem. Ele é apenas uma criança. Como isso pode acontecer? Eu não sabia até agora. O exame recente mostrou que ele tem uma condição que pode afetar a capacidade de ouvir e falar, Clara explicou, os olhos cheios de lágrimas. Precisamos decidir o que fazer. Se vamos prosseguir com a cirurgia ou procurar uma segunda opinião. Eu não posso acreditar nisso, Hugo sussurrou, sentindo a terra se abrir sob seus pés. E como isso pode ter passado despercebido? Você sabia? Você nunca me disse nada sobre janeiro. Eu não sabia que era tão sério. Eu realmente não sabia. Fui pega de surpresa também, Clara respondeu, a voz entrecortada. Só descobri com os exames do Felipe. Ricardo observava as duas, um conforto elevado em meio ao caos que se desenrolava. Em um momento, as disputas sobre paternidade e tesouros ocultos perderam toda a proporção diante da nova realidade. Olha, talvez devêssemos marcar uma consulta com um especialista, Ricardo sugeriu, tentando acalmar os ânimos. Pode haver alternativas e talvez as notícias não sejam tão ruins. Hugo se voltou para Ricardo, a raiva sendo substituída gradualmente por um sentimento de impotência. Estão falando de um procedimento cirúrgico. Para o meu filho. Você realmente acha que isso é uma boa ideia? Eu só quero ajudar, Ricardo garantiu, suas intenções parecendo sinceras. Mas Hugo mal podia processar o que estava acontecendo, a mente ainda ecoando as palavras de Clara. A vida do pequeno Felipe estava mudando a cada segundo, e a desesperança se instalava, ameaçando destruir todas as certezas que ele tinha. O telefone de Clara vibrou novamente, interrompendo o turbilhão emocional. Desta vez, ela inclinou-se para a tela com mais urgência. As mensagens estavam se acumulando, e Drobala energia parecia esgotá-la. Quem mais está me mandando mensagens? Ela murmurou preocupada, com o rosto ainda pálido. Hugo percebeu que o próximo golpe estava à porta, e fez um esforço para se recompor, tentando pensar na saúde do filho, que sempre foi sua única prioridade. Mas uma parte dele estava paralisada pelo medo. Clara, você precisa nos contar tudo. Precisamos nos preparar.
O que mais está acontecendo? Com um olhar sombrio, Clara respirou fundo e começou a digitar. Suas palavras dançavam por um labirinto de incertezas e desespero, enquanto ele sentia que um novo segmento da história estava prestes a se desdobrar diante deles. Os lábios de Clara se moldaram a uma informação que poderia mudar tudo novamente. E enquanto aconteciam tudo isso, Hugo não pôde evitar a sensação de que a tempestade que se formava era muito maior do que qualquer um deles imaginou. O futuro estava se aproximando, e ele só podia esperar que o que viria não fosse um abalo final. Com a mensagem sendo enviada, um silêncio sombrio preencheu a sala. A pergunta ungando no ar era: o que mais eles não sabiam? Clara encarou o celular, sua expressão mudando à medida que os dedos deslizaram pela tela. A luz azulada iluminava seu rosto, mas não havia esperança nessa luz, apenas um frio profundo que parecia se instalar em sua alma. A mensagem que ela esperava receber, algo que trouxesse alívio, estava longe de aparecer. Hugo começou a caminhar de um lado para o outro, a ansiedade crescendo como uma onda prestes a quebrar. Seu filho, Felipe, estava em perigo e nada mais importava. A sala, que antes era o espaço da família, agora parecia um campo de batalha desolado, repleto de perguntas sem resposta. Clara, que mensagem é essa? Ele insistiu, aproximando-se dela. Precisamos saber o que está acontecendo. Finalmente, ela levantou os olhos, os lábios tremendo. É da minha mãe. Ela disse que estava aqui para ajudar. E que o Felipe precisa de mais do que apenas a cirurgia. Precisa de cuidados especiais, e talvez terapia. Um novo nó se formou no estômago de Hugo. Terapia? Questionou, sentindo as palavras pesadas. Que tipo de terapia? Ela falou sobre uma especialista, a doutora Lúcia. Foi ela quem divulgou um programa específico para crianças com dificuldades auditivas. Parece que tem dado resultados incríveis, explicou Clara, mas a confusão ainda dominava a mente de Hugo. Como vamos fazer isso? Não temos dinheiro para pagar uma especialista particular. E se algo acontecer durante esse processo todo? Sua voz falhava, a frustração meudada ao pânico. Ricardo se intrometeu, o feitiço de sua presença se esvaindo, dando lugar a uma nova preocupação. Eu posso ajudar. Temos algumas opções de plano de saúde ou recursos que podemos buscar. O importante agora é não agirmos apenas por emoção, mas sim com informação. Clara olhou para ele com um pouco de esperança misturada a desconfiança. Você faria isso? Mesmo com tudo que aconteceu? Eu não estou aqui para puxar sardinha para um lado ou para o outro. Estou aqui pelo Felipe. Você sabe que ele não é apenas um filho para vocês, certo? Ele é uma extensão de todos nós, Ricardo afirmou, segurando o olhar de Clara. A tensão da sala parecia fresca, como se um vento quente conseguisse varrer parte do medo. Hugo se deteve, absorvendo a ideia. O pequeno Felipe, com seu sorriso encantador e risadas espontâneas, merecia uma chance de vida plena. Se existem opções, podemos tentar, ele finalmente respondeu, sentindo as palavras saírem de sua boca como um amanhecer. E quanto aos custos, vamos descobrir juntos. Vamos conversar com sua mãe e buscar ajuda. Clara sorriu, um brilho de alívio, mesmo que temporário, piscando em seus olhos. Obrigada, Hugo. Eu só quero o melhor para ele. Mas a sombra da insegurança ainda pairava. Clara hesitou antes de voltar a digitar no celular. Seu rosto ficou pálido novamente. Hugo tem mais uma mensagem, não sei se devo. A voz dela era como um sussurro cortado por um trovão. Diga. Ele exigiu, já sabendo que o peso do que estava por vir poderia ser ainda mais devastador. Ela respirou fundo e mostrou a mensagem que fez seu coração parar. Eu não sou apenas sua mãe, Clara. Eu sou também a doadora que pode salvar Felipe. O silêncio que se seguiu era opressivo, e as palavras ecoavam nas paredes daquela sala, tão cheias de esperança e desespero. Hugo mal conseguia raciocinar enquanto a quebra de rotina se transformava em um dilema moral. Ele olhou para Clara, para o gesto dela ao ler a mensagem, e a pergunta que estava guardada dentro dele se transformou em um novo fardo. E agora? O que faremos com isso?
Clara sentia que o ar tinha ficado mais pesado em seus pulmões, e as palavras da mensagem ressoavam em sua mente como uma sinfonia dissonante. A incerteza a envolvia como uma cortina escura, e, enquanto o olhar de Hugo a atravessava, seu estômago se contorcia. Aquela revelação poderia mudar tudo, e a gravidade da situação não era apenas uma questão de saúde, mas de laços familiares, de escolhas difíceis que pareciam se projetar à sua frente como uma estrada sinuosa. Hugo. Clara começou, mas a voz falhou. Ela não sabia se eram lágrimas ou a sensação do mundo desmoronando que a fazia hesitar. Olhou para o celular novamente, como se a tela pudesse oferecer alguma clareza, alguma orientação. Ele deu um passo à frente, seu olhar carregado de preocupação. Clara, precisamos falar sobre isso. O que significa ser a doadora? Você confia nela? As palavras saíam tortuosas, como se ele estivesse tentando decifrar um quebra-cabeça emocional. Ela balançou a cabeça, passando as mãos pelo rosto, tentando reunir os pensamentos. Não sei, Hugo. Minha mãe sempre teve problemas e ela se distanciou da gente. Agora, ela parece com essa solução. O brilho nos olhos dela começou a esmorecer, e o desamparo estava prestes a tomar conta. Ricardo, em um esforço para aliviar a tensão, interveio: as cirurgias não são garantia. O que eles precisam é de um tratamento que dê continuidade, que ofereça suporte real. Se sua mãe pode ajudar, isso deve ser avaliado, não? As palavras de Ricardo ecoaram, batendo contra as paredes da sala. Havia um embate entre a lógica e a emoção, e essa batalha interna se tornava cada vez mais difícil. Clara sabia que havia algo a mais em jogo. A dor de ter que decidir entre aceitar a ajuda da mãe ou rejeitá-la, em função de uma história familiar ferida, era um peso insuportável. Você já pensou sobre como isso pode ser? Questionou Hugo, a frustração se misturando ao medo. Aceitar essa ajuda pode complicar um relacionamento já frágil. Nossa prioridade deve ser o Felipe, mas ao mesmo tempo, eu não consigo imaginar como seria aceitar a doadora que me deixou quando eu mais precisei, completou Clara, o tom dela crescendo em intensidade. Nunca me senti tão perdida. E se der errado? E se isso fazer o Felipe sofrer mais? Um silêncio espesso se instalou novamente, agora com um toque de tensão palpável. O tempo parecia suspenso, como um minuto eternamente prolongado. Todos estavam cientes de que cada palavra a mais poderia ser um passo em direção ao precipício emocional. Vamos nos encontrar com sua mãe, decidiu Hugo, sua voz agora mais firme. Vamos confrontar isso, trazer à tona as verdades que só complicam. Podemos decidir juntos o que fazer. A sensação de que escolha estava se formando no ar parecia quase mágica, mas, ao mesmo tempo, aterrorizante. Clara assentiu lentamente. Ainda havia um abismo entre eles e a resposta, mas o primeiro passo era enfrentar o que estava oculto. E antes que pudesse processar completamente a decisão, uma nova mensagem piscou no celular de Clara. Ela mordeu o lábio, os olhos arregalados enquanto dizia: Hugo, tem mais, olha isso. Ao abrir a mensagem, o coração deles batia acelerado, como se o destino estivesse prestes a se revelar mais uma vez. A tensão estava de volta, e, com ela, uma nova pergunta inquietante pairava no ar: o que mais ela tinha a dizer? Hugo sentiu o peso da decisão se acumulando em sua mente enquanto Clara abria a mensagem. Ele estava pronto para enfrentar qualquer revelação, mas a tensão era palpável. O que mais sua mãe tem a dizer? Perguntou, a ansiedade fazendo sua voz falhar. Clara leu a mensagem, e seu rosto palideceu ainda mais. Ela escreveu que fez um teste de compatibilidade genética e que é a única doadora compatível para a cirurgia. Se quisermos que o Felipe receba o tratamento adequado, precisamos agir rápido. As palavras reverberaram como trovão na sala. A revelação era um misto de esperança e um novo abalo emocional. Como isso pode ser verdade? Hugo exclamou, a raiva e a incredulidade se entrelaçando. Ela nos deixou e agora aparece como a salvadora? Eu sei, Hugo. Isso é um choque. Clara respondeu, sentindo seu coração apertar. Mas o que faremos? Se Felipe precisa, não podemos descartar essa oportunidade. Ela hesitou, olhando para o chão,
Visivelmente dividida entre a dor do passado e a urgência do presente. Ricardo observava em silêncio, percebendo a batalha interna de Clara. Talvez precisemos considerar todas as possibilidades, sugeriu. O Felipe precisa de acesso aos melhores cuidados, e se isso significa olhar para sua mãe, talvez valha a pena ouvir o que ela tem a dizer. As palavras de Ricardo pareciam racionais, mas o que Hugo sentia no fundo era um turbilhão de emoções. Seria justo para Felipe se permitir essa chance? Mas, ao mesmo tempo, não permitir que sua mãe ajudasse seria um erro? Temos que nos reunir com ela, Hugo decidiu. Não podemos deixar que o medo controle nossas decisões. O que está em jogo aqui é a saúde do Felipe, e isso é mais importante do que quaisquer ressentimentos pessoais. Clara assentiu, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Eles tinham um objetivo, algo pelo que lutar, o bem-estar de Felipe. Era uma luta coletiva que os uniria, mesmo que o processo fosse doloroso. Amanhã, podemos marcá-la para vir aqui, Clara sugeriu. Precisamos estar preparados, a conversa vai ser difícil e cheia de emoções. Mas precisamos fazer isso. Hugo refez o caminho para a cozinha, os pensamentos girando como uma tempestade. A sensação de fazer o que era certo pesava em seus ombros, mas a presença de Felipe, rindo, brincando, o impulsionava a seguir em frente. Aquela noite, Hugo não conseguia dormir. Ele se sentou na cama, o coração angustiado, pensando sobre as promessas não cumpridas e as esperanças que flutuavam. O pensamento de Felipe e a habilidade que ele poderia ter de ouvir a voz de sua mãe era envolvente. E se isso funcionasse? E se ela pudesse mudar tudo de uma vez? Musitava para si mesmo, a possibilidade começando a acender uma pequena chama de esperança. Quando o sol nasceu, Hugo acordou determinado. Ele tinha um novo propósito. Era hora de confrontar o passado e construir um futuro. Logo, o dia de encontro chegou. Clara estava nervosa, mas Hugo a encorajou. Estamos fazendo o melhor para o nosso filho, disse ele, segurando sua mão. Ao abrirem a porta, Clara respirou fundo, e a tensão estava no ar como um fio esticado prestes a romper. A mãe de Clara chegou, e seu semblante expressava tanto a determinação quanto o medo. O que você quer, mãe? Clara perguntou, a voz firme apesar da fragilidade que sentia por dentro. Eu quero ajudar, e sei que posso. Fiz o teste e quero que Felipe tenha uma chance, a mulher disse, o olhar fixo em Clara. Só que isso não se trata de cura, Clara respondeu, as emoções transbordando. Se você quer ser parte disso, você precisa estar presente. Não quero que você apareça apenas nas horas de necessidade. A conversa se desenrolava, e Hugo se viu no meio do debate, ouvindo sobre as mágoas, as feridas do passado, mas entendendo que essa era uma nova chance. Se você quer ser parte da vida dele, vai ter que ser uma avó verdadeira. Não só uma doadora, ele comentou, e as palavras pareciam ser um divisor de águas. As trocas de palavras foram longas, pesadas e às vezes mornas, mas houve um momento decisivo quando Clara olhou para sua mãe e disse, preciso saber se você está preparada para isso. Você vai estar lá por Felipe? Você será a avó que ele merece? A mulher assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto, percebendo que essa era a última chance de reescrever sua história. Por ele, eu farei o que for preciso, prometeu, e Hugo viu uma luz de esperança surgir no rosto de Clara. Com a decisão tomada, as paredes emocionais começaram a desmoronar. O que antes parecia um fardo agora estava se transformando em uma nova aliança. A cirurgia de Felipe se tornou uma realidade. Ele estava prestes a receber não apenas cuidados médicos, mas também uma nova chance de ter uma vida plena. A família toda estava unida, mesmo diante das feridas que ainda não tinham cicatrizado. E, à medida que o dia da cirurgia se aproximava, Clara e Hugo aprenderam a confiar um no outro novamente. A relação mútua que os unia a Felipe se tornava cada vez mais forte. Na manhã da cirurgia, todos estavam juntos. Hugo segurava a mão de Clara, enquanto a mãe dela sussurrava palavras de amor e apoio para o pequeno. Felipe, apenas sorrindo, sentiu a energia positiva ao seu redor. E essa energia,
um amor genuíno e renovado, seria a chave para um futuro brilhante. Antes de a operação começar, Clara virou-se para Hugo e sussurrou: "Vamos superar isso juntos." Hugo sorriu, o peso do passado começando a se dissipar. Por um instante, no meio da incerteza, tudo parecia possível. O filho ao seu lado era um símbolo de suas vitórias e do poder da esperança. A vida, com todas as suas complexidades, ainda oferecia a chance de recomeçar. E enquanto o quadro ainda se desenrolava, uma nova história tinha se alinhado, levando cada um deles a uma jornada de cura e amor. E assim, naquele dia de transformação, não havia apenas um novo começo para Felipe, mas também para todos eles. O tempo passaria, e a força do amor e da confiança construiriam novos laços, garantindo que nunca mais haveria lugar para o silêncio entre eles. E assim, Hugo, Clara e Felipe descobriram que a vida poderia ser reinventada, que cada passo adiante era uma vitória, e que a verdadeira riqueza estava na conexão entre eles. Agora, se você chegou até aqui, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas histórias emocionais que vão tocar seu coração. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa mensagem de amor e superação. Comente suas reações e teorias sobre esse final tocante e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam ver essa conclusão impactante. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal e fazer parte dessa jornada incrível.